Cara, se você sempre para os seus projetos, comece para os seus projetos criativos várias vezes, eu chuto que esse vídeo pode ser legal pra você. Cafezinho, colinha. Vocês conhecem o Rick Rubin? Eu não sou, tipo, apaixonada nesse livro. Eu gostei de algumas partes eu fiquei com preguicinha. Acho que tá tudo bem. Esse livro aqui, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, Rick Rubin. Eu vou falar bastante desse livro hoje. Tem um capítulo nesse livro que o Rick Rubin fala sobre cercar o relâmpago. Eu acho que literalmente chama cercar o relâmpago. Cercar o relâmpago. Enfim, relâmpago pra ele é tipo aquela ideia que vem, sabe? Aquele momento de inspiração que te atinge assim e você tá muito inspirado. Enfim, eu vou ler pra vocês o trecho que eu gostei. Tô lendo aqui, tá? Se o raio não cair, nossa obra não precisa ser adiada. Alguns caçadores de tempestade acreditam que a inspiração precede a criação. Nem sempre é assim. Trabalhar sem relâmpago é simplesmente trabalhar. E aí ele compara a gente com artesãos, tipo, pô, o marceneiro, o que ele faz é uma obra de arte e nem sempre ele tá inspirado pra fazer a cadeira que ele precisa fazer e ele está trabalhando. Então ele compara muita gente com artesãos. Enfim, eu concordo, claramente eu concordo. Mas eu queria abrir uma reflexão aqui, que eu acho que sempre que a gente fala de processo criativo, a gente fala quanto é difícil criar e tal, e como é difícil se manter criando, o discurso é sempre senta e faz. Tipo, eu não sei se você escreve, mas normalmente é tipo, senta a bunda na cadeira e escreve. Tipo, qual a dificuldade, sabe? E me incomoda um pouco essa conversa, assim, tipo, eu lendo esse trecho do Rick Rubin também, eu fiquei tipo, tá, que mais? É só simplesmente sobre trabalhar? É só simplesmente sobre sentar e fazer? Tipo, será que essa é mesmo a questão? Porque tem tanta gente que tá sentando e escrevendo e desistindo no meio e não voltando pra escrever. E eu não sei, eu chuto que o nosso problema tá no processo. Toda arte tem o processo de fazer a arte, e aí eu acho que todo artista tem que ter a sua forma de se relacionar com esse processo. Tipo, como fazer esse processo servir a você e ao que você tá fazendo. E não ao contrário, porque eu acho que quando você tenta se encaixar de fato, você vai parar esse processo no meio. Mas vamos por partes. Eu acho que essa fala de só sentar e fazer, ela menospreza o tanto de coisa que tem na nossa cabeça no momento em que a gente quer criar, no momento em que a gente quer começar um novo projeto. E eu tava vendo um vídeo do Lo-Fi Cinema, que é um canal no YouTube, e aí tem um vídeo que é Writer's Block, e aí ele risca o block e escreve flow. Então é tipo, bloqueio criativo, fluxo criativo, flow criativo. Enfim, deixa eu aprender, procura lá. E ele fala uma parada que eu fiquei tipo, nossa, eu acho que é exatamente isso. Ele acha que o Writer's Block não é uma falta de ideia, não é olhar um papel em branco e não ter ideia nenhuma, mas é ter tanta ideia, ter tanta vontade que você não sabe por onde começar. E eu acho que isso realmente acontece muitas vezes. A gente senta pra fazer e a gente não sabe como começar, e aí a gente perde muito tempo descobrindo o que a gente tem que fazer e como começar, e perdendo um tempo que deveria ser o seu tempo de criação intencional, assim, sabe? Com intenção. E aí eu acho que vale um parênteses aqui, que eu acho que todo esse discurso que eu tô fazendo, que esse vídeo serve mais para pessoas que estão com um projeto criativo ou que querem focar em um projeto criativo pessoal ou de trabalho, enfim. E não necessariamente sobre pessoas que estão por hobby, porque aí eu acho que, tipo, o seu hobby não precisa ser ultra produtivo, você não precisa ficar noiando no seu processo quando ele é um hobby. E tá tudo bem, aproveita aí. E aí eu acho que tá. Vamos supor que a gente vai sentar e começar a fazer o nosso projeto criativo. A gente tem que claramente pensar os clássicos, o que e como. O que é, que projeto é esse, qual é o tema que eu tô explorando nesse projeto, e eu não vou me dar o direito de não falar sobre
este tópico aqui no vídeo, porque acho que é outro assunto. Vamos falar sobre o como. E principalmente como começar e como não parar. Como continuar fazendo. Na minha busca por referências pra esse vídeo, eu caí num rabbit hole, assim, de vídeos de pessoas estudando. Eu tenho um pouco essa pira de resumos e como as pessoas estudam e se preparam e tal. E aí eu caí num canal de uma menina que é PhD e ela é meio entusiasta de ciências e medicina no geral. E aí ela faz uns ultra artigos, assim. Então ela tem que fazer umas pesquisas muito cabulosas. Ela tava falando sobre o processo dela de pesquisa para esses artigos. A primeira coisa que ela se pergunta antes de começar a estudar um tema novo é: qual que é o produto final? Eu acho que esse é o que, né? Que a gente tava falando que eu não ia falar, mas enfim. Qual que é o produto final? Ah, eu vou escrever um artigo sobre X. Eu vou escrever uma peça sobre relação de mãe e filha. Eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre processo criativo. E isso solidifica o que você vai fazer. Você cria um produto na sua cabeça que você sonha com ele, você imagina ele, você busca ele no horizonte enquanto você tá durante todas essas etapas. E aí ela fala, ok, vou escrever esse artigo sobre X, então eu vou ver todos os artigos que tem nesse tema. Todas as pessoas que escreveram esses artigos. Ver o que essas pessoas escreveram além disso, pra ver se tem uma coisa que se relacione. Basicamente, como as pessoas já fizeram e o que você tá a fim de fazer. E aí, por exemplo, você quer fazer um roteiro de um filme. E aí você vai procurar canais no YouTube que falam sobre cinema, que falam sobre escrita de roteiro. E aí você vai ler Story, você vai ler Doc Comparato, tá ali em cima. Story, Robert McKee, se você quiser escrever um filme. E aí você, se munindo de tudo isso, você vai entender as etapas necessárias para chegar nesse seu produto final. Então, por exemplo, você vai escrever o seu longa-metragem. Você vai ver que, putz, é interessante começar com uma premissa. E aí eu preciso pensar em personagens, fazer uma pesquisa de personagens que executam essa premissa. E aí depois eu abro uma sinopse de umas 3 páginas. Aí eu avanço disso para um argumento de 15 páginas. E aí depois eu vou escaletar, que é basicamente quebrar esse argumento em cenas, só que sem diálogo, só descrevendo as cenas. E aí no momento que eu for abrir para diálogo, isso é um roteiro. Nossa, eu descobri todas as etapas deste processo. O processo tá começando a ganhar uma cor. E aí, quando você entendeu o processo da sua arte, você precisa fazer o seu processo em cima desse processo. E aí o que eu acho importante aqui é o cronograma, né? Obviamente. E eu sei que o cronograma ele assusta algumas pessoas, porque é tipo, meu Deus, eu tenho até o dia 20 para pensar em personagens. Dia 20 eu preciso terminar o argumento. Eu acho que assim, tem jeitos de olhar para um cronograma. E o jeito que eu penso eu vou me dar tempo para fazer esses processos. E não quer dizer que eu vou me dar muito tempo, mas é tipo, não é que eu me dou um prazo, eu me dou um tempo. Já muda a cabeça, entendeu? Eu tenho 2 semanas para pensar no meu argumento. Olha que incrível, nessas 2 semanas, quando eu for sentar na cadeira, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pensar, vou executar este processo, essa parte do processo que é o argumento. E aí eu vou ter mais 2 semanas para executar a escaleta. Então nessas 2 semanas, sempre que eu sentar na minha cadeira, eu sei que eu vou escaletar o meu argumento. Você não gasta tempo planejando o que você vai fazer naquela sua única hora do dia em que você tem para escrever. Você vai sentar e você já sabe o que fazer. E eu acho que ter um método, ter um cronograma, ter um objetivo, muda uma chavinha na cabeça, que é tipo, eu vou criar livremente, que parece lindo, inspirador e é desesperador, porque eu acho que quanto mais liberdade, quanto mais opção, mais perdido você fica. Então você sai dessa chavinha do vou criar livremente para eu vou fazer aquilo que eu me propus. E aí, no momento que você tem o processo, você pensou como você vai fazer esse processo, você precisa continuar fazendo esse processo.
E eu sinto que essa é das partes mais difíceis. E pra mim, pelo menos, é o meu grande desafio, assim. É eu continuar fazendo. Acho que tem uma parte de trabalho interno, de confiança, de autoestima que a gente tem que ter pra gente continuar acreditando naquilo que a gente tá fazendo e que a gente tá fazendo uma coisa legal e que importa, enfim, acho que tem toda essa parte que aí a gente trabalha na terapia. E aí, o que eu achei muito interessante que eu vi no livro do Rick Rubin é muito sobre entrega. Entregar, melhor do que entrega, porque entrega parece entrega pra Deus, né? Não, é entrega o seu trabalho. Entregar. No roteiro, eu trabalho com produção criativa pra cinema, né? Eu faço muitos cronogramas de entregas, que é exatamente essas etapas do roteiro. Então, a pessoa tem que me entregar um argumento. E aí o que eu quero falar é, tipo, a grande parada pra você continuar é entregar. Tipo, entrega aquela parte do processo, deixa ela aí pra você ir pra próxima. Termina mesmo sabendo que tem 1 bilhão de coisas que podem melhorar. Porque o que eu tô aprendendo é que a gente só evolui quando a gente tem uma coisa pra lapidar. E a gente só tem uma coisa pra lapidar se a gente conseguir entregar ela, pra olhar ela de cima e falar, tá, o que dava pra eu mexer aqui? Já nessa próxima etapa. Por exemplo, você entregou o seu argumento. Sei que só tô dando exemplo de cinema, gente, mas é o que tá saindo de mim hoje. Você entregou o seu argumento, você precisa entregar ele pra poder ir pra escaleta. Você não pode ficar lapidando ele eternamente aqui nessa etapa que você tá. Você precisa entregar pra ir pra próxima etapa. Então, você entrega esse argumento e agora você vai com o olhar de escaleta pra ele. Você fala, tá, como é que eu transformo toda essa sequência que eu escrevi aqui nessas 2 páginas em cena? E é no processo que você vai lapidando, não travando o processo. Tá dando pra compreender? E um ótimo exemplo do que acontece aqui várias vezes enquanto eu tô gravando vídeo é que eu desisto várias vezes. No meio do vídeo eu desisto. Eu faço tipo... E isso aqui é um movimento do tipo, eu vou ali desligar a câmera e eu vou desistir, eu vou gravar outro dia porque hoje não tá dando, hoje eu não tô inspirada, hoje eu não tô no flow, hoje eu não tô me fazendo entendida, eu tô confusa mentalmente, não tá fazendo sentido o que eu tô falando, e aí eu faço um esforço de sentar de novo na poltrona e falar, você precisa terminar esse vídeo, terminar de gravar, pra você assistir ele depois e ver se você vai querer regravar. Ou você vai abrir mão do processo de filmagem e você vai começar a editar e você vai lapidar na edição e vai dar tudo certo. Tipo, existe um processo mental de entrega. Entrega essa etapa. E o Rick Rubin, no capítulo Terminar para Recomeçar, não vou abrir ele de novo. Ele fala o seguinte, tô lendo. A meta do artista é a excelência e também o progresso. A serviço do próximo projeto, terminamos o atual. A serviço do projeto atual, damos fim a ele para que seja liberado ao mundo. Compartilhar a arte é o preço de fazê-la. Expor a vulnerabilidade do artista é o preço a pagar. Tá fazendo o que é isso aqui se a gente não vai compartilhar pro mundo? Eu acho que faz parte do nosso processo. Conseguir entregar para partir para o próximo. E o próximo vai ser melhor. É isso que eu fico me contando. Eu fico tipo, deixa eu entregar logo esse tema porque eu quero poder pensar em outros, sabe? Eu quero já poder pensar no meu próximo vídeo. Eu preciso liberar esse aqui pra eu poder pensar. Não vou desistir desse aqui no meio. É o que eu tô me contando. Você não vai desistir desse aqui no meio. E aí uma parada que é muito legal, que é quando você liberar... Liberei. Entreguei. Aí sim você vai se apropriar do processo, porque você só se apropria do processo na repetição. Então a próxima vez que você for começar do zero esse processo, vou escrever um novo filme, vou escrever uma nova peça, vou fazer um novo vídeo pro YouTube, vou escrever uma nova música, sei lá, você vai olhar pro seu processo, você vai entender. Você não vai ficar tipo horas pensando sobre o seu processo, não é isso. Quando você for sentar pra refazer o seu cronozinho de como você vai fazer agora, você vai falar, da última vez eu fiquei eu tava muito apertada pra fazer minhas pesquisas de referência e eu gostaria de ter tido mais tempo, porque eu acho que deixa o vídeo mais embasado. Então, em vez de me dar 1 dia pra pesquisar, eu vou me dar 2 dias pra pesquisar. E aí eu só preciso de 1 dia pra escrever o roteiro, porque uma hora que eu tô bem embasada com tudo no papel, eu só preciso pensar no meu raciocínio. Tá, show, bora. Eu prefiro
gravar o vídeo no dia que eu faço o roteiro, porque ele tá mais fresco na minha cabeça, tá bom? Então, separar um dia talvez um pouco que eu tenha um pouco mais de tempo pra escrever o roteiro e gravar. Ou não, eu prefiro editar no dia que eu gravo, porque eu lembro as partes que... Enfim, você já tem uma base pra você trabalhar em cima. E aí você vai fazer isso, você vai se apropriar do seu processo, você vai fazer do seu jeito agora. De um jeito que funcione melhor pra você. E... Cara, eu acho muito legal quando eu vejo, tipo, pessoas do mercado, pessoas que já estão muito apropriadas do processo, sabe? Não sei se vocês têm essa curiosidade também de saber como as pessoas trabalham, mas eu tenho muito. E eu tenho uma amiga que é uma puta roteirista e a gente se conheceu trabalhando e eu tava literalmente fazendo o crono de entregas dela pra produtora de roteiro. Falei que ela era roteirista, né? Enfim. Aí eu entreguei pra ela, tipo, um esboço de crono que eu faço meio base pra quando é uma longa-metragem, enfim, sei lá, que tinha o argumento, a escaleta, blá blá blá. E ela virou pra mim e falou assim, eu não gosto de argumento, tipo, eu sou uma pessoa que eu já escrevo tudo muito detalhadamente. E aí fica muito longo pra um argumento que tem que ter umas 10, 12 páginas, assim. Ela fala, eu já escrevo um argumento escaletado, porque eu já escrevo pensando nas cenas. Então ele já vem meio quebrado em cena, então é como se fosse uma pré-escaleta. Podemos chamar assim? De uma pré-escaleta? Ou de um argumento escaletado? Porque é melhor pro meu processo, acho que vai ser melhor pra todo mundo entender como eu trabalho. Tipo, show, óbvio, ótimo, perfeito, a pessoa sabe como ela trabalha. Lindo. E ela otimiza o nosso tempo, sabe? Reajustando o crono porque não entregou o que a gente esperava e não sei o quê. Eu acho que a grande parada é descobrir o seu processo e descobrir o que te atrapalhou e quais são os seus melhores estados pra fazer aquilo, seus melhores estados pra criar. E a Emma Chamberlain tem um podcast. Eu não conhecia muitas coisas dela e parei pra escutar o podcast dela e achei muito massa, assim, tipo, ela tem um pensamento muito claro, assim, ela é muito, muito comunicativa, enfim, amei o podcast dela. E aí depois eu olho o título do podcast porque eu não anotei. Acabei de perceber. E ela fala nesse podcast sobre o processo criativo e ela fala que o jeito dela não ter um burnout é maximizar a criatividade dela. Então, ela quer ser o mais criativa, o mais frequente possível, porque ela tem um trampo criativo, então ela tem que estar nesse estado diariamente. O jeito que ela trabalha ela fala assim, o melhor estado pra eu criar, tipo, criar bem, inspirada, feliz, é ter liberdade e paz. E pra ela isso significa, assim, não ter a pressão do cronograma, não ficar angustiada, sem o caos criativo, ter uma parada bem organizada, assim. E como ela faz, né? Lembrando que ela trabalha com isso e ela tem como passar o dia fazendo isso, diferente de muitas pessoas que têm outros trabalhos pra manejar. Ela fala, tira dias pra fazer coisas específicas. Então, tipo, ela tira um dia só pra ter ideia de podcast. Ela tira um dia só pra escrever os roteiros. E ela escreve, tipo, 5 roteiros. E aí, ela tira um dia pra gravar podcast, ela já grava uns 4 podcasts. E aí, a liberdade que ela fala que ela tem é, tipo... Eu tinha separado hoje pra gravar os podcasts, mas eu tô feia, eu tô me sentindo mal, eu não quero. Eu vou, na verdade, editar 4 podcasts que eu gravei semana passada que não estão editados ainda. Então, ela tira o dia pra editar e amanhã ela vai fazer isso. Tipo... Ela gosta de ter essa liberdade, de ter um crono mais vivo. Que eu acho que ela tem essa possibilidade justamente porque, por ela maximizar e fazer muito da mesma coisa no mesmo dia, ela já tá, tipo, 20 episódios na frente. Ela já tem 20 episódios gravados, então ela não tá criando na pressa de lançar esse podcast semana que vem. Ela gosta de ter essa liberdade, então ela pensa em jeitos de, tipo, maximizar essa produção pra ela nunca estar ansiosa com o que ela tem que entregar semana que vem. Acho super inteligente, acho que ela tem tempo pra fazer isso. Acho ótimo pro processo criativo dela. Não sei como ela grava 4 podcasts num dia, mas acho que tem um dia que ela tá muito, muito expansiva e ela grava um monte. Mas, por exemplo, eu tenho um trampo fixo. E eu tô sempre gravando antes de lançar. Tipo, eu tô gravando essa semana pra lançar semana que vem. Então, eu tenho 2 dias pra pesquisar, um dia pra escrever o roteiro, um dia pra gravar e um dia pra editar. E aí, semana que vem a gente começa tudo de novo, sabe? E não dá pra ter muita crise nesse meio do caminho, porque senão não vai ter vídeo semana que vem. E acho que a grande parada que eu aprendi escrevendo esse vídeo, me preparando, pesquisando, é o que tanto falam sobre aproveitar o processo. Eu acho que eu entendi que aproveitar o processo é, na verdade, se apropriar dele, é olhar pra ele como grande mestre do seu trabalho criativo e como você pode fazer ele cada vez se encaixar mais com você
para esse processo criativo ser seu e ser parte do seu criativo, né? A criatividade não é só o momento que você vai sentar para criar, mas é sim todo esse processo, toda essa preparação, toda essa organização, e como fazer ela do seu jeitinho. É isso. Eu amo pensar em processo criativo. Eu descobri no cinema que eu tenho uma pira das planilhas, dos cronogramas, eu gosto de pensar essa estratégia. E pro YouTube eu tô testando vários formatos, vários tipos de calendário, de organização, de planner, etc. E quem sabe eu não faço um vídeo mostrando os jeitos que eu tô tentando me organizar por aqui, como eu faço pra organizar minhas referências e transformar isso num inteiro. Um breve spoiler, é uma zona, mas funciona, eu acho. E é isso. Vamos continuar falando sobre criatividade, processos, organização, escrita, cinema, música, artes, teatro. E é isso. Beijos.